Pai do Senhor Jesus, amadas irmãos e irmãos em Cristo Jesus, mais um dia, graças a Deus, hoje quinta-feira, né? E estou aqui para gravar mais uma live a respeito da cura divina. Amados irmãos, eu sei que todos vocês têm muitos estudos, são muitos estudiosos, muitos vai dizer, mas por que a Irmã Maria dos Prazeres está fazendo esse vídeo? Amados irmãos, eu sei que muitos de vocês têm muito mais estudo do que eu sei disso, são doutores em teologia, eu sou uma simples irmã, né, que tenho só 20 anos de escola bíblica dominical, né, e uma teologia básica. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que a letra mata e o espírito vivifica. E eu sou daquelas que eu fico com o espírito, porque eu sei que a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida de forma poderosa e grandiosa. Então, que é uma paz do Senhor Jesus para todos, né? E que vamos começar o estudo, irmãos. Eu procuro ser sempre breve, né? Porque é um estudo prolongado e estou apenas no início desse estudo. Tem que ir bem mais além, né, irmãos? É muita coisa para ser estudado. Então, vamos começar aqui, e todo o início da cura divina eu vou começar sempre lendo o capítulo de Isaías, né? 53, o versículo 4 e 5. Então, vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, né? Que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi oprimido mas ele foi ferido e oprimido pelas nossas transgressões, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? E ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, né? E pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz está sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aqui o profeta Isaías profetizou, isso 700 anos, muito antes do nascimento do Senhor Jesus, né? 700 anos antes. E quando o Senhor Jesus subiu carregando aquela cruz, o caminho do Gólgota, ele estava cumprindo essa profecia do profeta Isaías. Ele estava cumprindo ela. Ele estava carregando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso, irmãos. É por isso que eu estou fazendo esse estudo, irmãos. Então, aqui, irmãos, olhando para a palavra de Deus, eu fico assim maravilhada cada vez que eu estudo a palavra de Deus. Porque me aproximo mais de Deus e aumenta a minha fé. E é isso que eu quero, irmãos. Mesmo vocês sabendo mais do que eu, irmãos, ouça esse vídeo, tá? Compartilhe. Dê seus joinha para que o YouTube entenda que é um bom estudo para muitos. Porque muitos não conhecem, irmãos. Todos nós temos amigos e colegas que não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser ouvida por todos. Compartilhe, irmãos. Ajude essa obra a crescer. Se inscreva nesse canal. Tá, irmãos? A palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. Sempre devemos ver uma plena liberdade em Jesus Cristo. A palavra grega traduzida como salvo em Romanos 10, versículo 9, será salvo. É a mesma usada por Marcos, quando esse escreve: a todos os enfermos que foram tocados, saravam. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Ambas as palavras salvo, sarava, são traduzidas no termo grego por sozo. Vamos aprender o que ela significa no texto original. Cada uma das palavras encontrada nas seguintes paisagens
da Escritura vem do mesmo verbo grego, sozo, sarei, Marcos 5, versículo 23, salvo, Marcos 16, versículo 16, salvo, Lucas, capítulo 8, versículo 36, salvo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, curado, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 9, salvo, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, salvo, Lucas 18, versículo 42, salvará, Tiago, capítulo 5, versículo 15, salvo, Marcos, capítulo 5, versículo 34, sararei, Marcos, capítulo 5, versículo 28, salvo, Lucas, capítulo 17, versículo 19, curado, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9, salvo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, sarava, Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não há necessidade dos cristãos estarmos enfermos. Não toleramos o pecado em nossas vidas, porque Jesus levou também. E não temos necessidade de aceitar a enfermidade em nosso corpo, porque Jesus tomou sobre si. E Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraqueza, e salvou. E as nossas doenças, moléstia. Mateus capítulo 8, versículo 17. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. E levou as nossas enfermidades ou doenças e as nossas dores e levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Por esses versículos, sabemos que Jesus levou nossas enfermidades. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, temos conhecimento de que Jesus levou nossos pecados, e se ele fez isso, não precisamos carregá-los, se os já levou. Mostramos que Jesus não necessitava tê-lo feito, se nós continuar levando. Se nós continuarmos levando esse peso sobre nós, de enfermidade, levando o pecado como se nós não fôssemos pessoas salvas. Ele já levou. Ele levou sobre ele para nos libertar. Ele levou sobre si. O Evangelho mostra claramente que Jesus os carregou. Portanto, fomos redimidos deles. Assim, jamais necessitamos tê-los. No entanto, os cristãos têm sido impedidos de crer que, apesar de redimido dos pecados, deve continuar a sofrer suas enfermidades, porque pode ser que não seja a vontade de Deus curá-lo. Eles sabem que o Senhor curava outros, mas considera essa outras pena como mais felizardo, ou que ele queria dispensar a sua misericórdia. E não é isso, irmãos. Essa obra redentora é para todos que se achegaram ao Senhor. O nome de Deus não é glorificado através da enfermidade de nenhum dos filhos dele, de nenhum sofrimento nosso.
A única prova que nós, evangélicos, podemos ter na vida, que glorifica o nome do Senhor, é como no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no caso de Jonas, que para levar a palavra de Deus e para manifestar a sua glória, o Senhor nos usa para fazer a obra dele. Essas são aflições que nós passamos, provações, mas enfermidade não. A enfermidade não. Nós podemos ser usados para salvar as pessoas, porque assim como o Senhor enviou seu Filho amado para morrer por nós aqui, o Senhor Jesus também nos enviou para fazer a obra dele. Então nós podemos ser usados de uma forma assim tremenda para manifestar a glória de Deus, para salvar as pessoas. Por isso nós temos o título de ser sal da terra e luz do mundo. Que muitas vezes, para nós brilhar no meio do mundo, nós precisamos passar por uma prova que Deus nos coloque, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida e a operação de Deus, assim como Nabucodonosor viu a operação de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Isso se faz necessário na minha e na vida de todos meus irmãos, mas enfermidade não. E esses cristãos mostram que se soubesse se a vontade do Senhor curá-lo, acreditaria que ele poderia fazê-lo, mas sem a certeza da sua vontade, torna-se possível continuar carregando a cruz do seu sofrimento físico. A doença destrói o mesmo corpo que foi comprado por um bom preço, o preço do corpo do Filho do Altíssimo. Isso é razoável, amados irmãos? Isso é razoável? O Senhor Jesus ser moído para que nós tivéssemos uma vida e vida com abundância para fazer a obra dele? É razoável hoje nós, como filho dele, ter um corpo doente, sendo que esse corpo nosso é templo do Espírito Santo? É razoável isso? Em que Deus é glorificado através disso? Num corpo doente? Não, irmãos, a enfermidade não ficou para nós. Nós temos aflições, mas enfermidade não é para nós. Como tal doutrina, a diferente da palavra de Deus. Quanto pergunta ao crente se ele acha que é a vontade de Deus curá-lo, e ele responde que não sabe, se ou não perguntá-lo se é a vontade de Deus cumprir a sua vontade. Porque se é a vontade de Deus que nós sejamos curados, por que um crente não vai saber se é a vontade de Deus que ele seja curado? Precisa saber disso, que é a vontade de Deus, que ele seja curado, sarado completamente. A razão por que muitas pessoas não são curadas é a falta da pregação, o ensinamento dessa verdade. Se pela fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, versículo 17, esperamos que o povo tenha fé para receber a cura física, devemos proclamá-la. Tais verdade bíblica que edifique a fé para recebê-la, essas bênçãos divinas. Pregasse sobre a salvação, ou se, quando resolver fazê-lo, basear-se em seu discurso nos seguintes pontos principais. Primeiro, talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Segundo, talvez o seu pecado seja para a glória do Senhor. Terceiro, talvez o Todo-Poderoso esteja usando as suas transgressões para corrigi-lo. Quarto, tenha paciência em seus pecados até que Deus queira salvá-lo. Quinto, já passou o tempo do milagre e conversão. Quantas almas seria salva
E quantos pecadores receberia a fé suficiente para se converterem ouvindo essa mensagem? Contudo, esses são quase o único ponto que muitos enfermos ouvem sobre a cura. É fácil compreender por que muitas pessoas não são curadas hoje. Precisamos acreditar no que está na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porque o Senhor Jesus vai nos dizer aqui, ó, tudo que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João, capítulo 14, versículo 13. Então, o nome de Deus é glorificado no que nós cremos, pedimos e recebemos. O nome dele é glorificado. E tudo que pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus faz para que Deus seja glorificado na pessoa bendita de Jesus. E nós aqui na terra glorificamos a Deus e damos graça pela bênção recebida. Tudo quanto pedirem a meu Pai, em meu nome, ele vos lá de dar. João 16, versículo 23. De acordo com esse versículo, temos o direito de pedir ao Pai a cura em nome de Jesus Cristo. Seremos curados. Se cremos na palavra, podemos pedir em nome de Jesus e recebemos o que pedimos. Isso é o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade, qual é a vontade de Deus? Que sejamos curados, que temos vida e vida com abundância. Essa é a vontade dele. Então ele fala, de acordo com a vontade de Deus e com a certeza da cura, é sua vontade para todos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, a cura é a vontade de Deus. É para todos, então seremos curados. É para todos. Deus faz. E se você está sofrendo enfermidade e tem o direito de pedir ao Pai que o cure, então tudo o que pedirem, orando, crê que receberei e tê-lo-ei. Marcos, capítulo 11, versículo 24. O poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus Cristo está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, a saber, os anjos, e na terra os homens, e debaixo da terra os demônios. Os seres de 3 mundos devem se dobrar o joelho ao nome de Jesus, o qual exerce controle absoluto sobre Satanás e todo o seu reino. Eu deixo essa palavra hoje para a meditação dos irmãos, para a glória do nome de Deus, porque o próprio inimigo, ele não pode triscar naquele a quem Jesus não deu permissão para tocá-lo. Ele tem todo o poder, no céu, na terra e no inferno. Ele manda em tudo, tudo está debaixo da potente mão da pessoa bendita de Jesus. Creia nisso, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu deixo essa mensagem de hoje, irmãos. Debruce sobre a palavra de Deus, irmão. A cura divina é direito de todo filho de Deus e de todo aquele que viesse a chegar. É um direito. O Senhor Jesus nos deu. Já está feito. Está testamentado. É só crer e receber. E glorificar o nome de Deus. É só isso que precisamos fazer, irmãos. Crer, receber e glorificar a Deus. Em tudo e por tudo. Eu deixo essa mensagem de hoje para minhas irmãs amadas, meus irmãos, os jovens, adolescentes, e para todos aqueles que viessem a chegar à pessoa bendita de Jesus. Todos que ouvirem esse vídeo e vier a se dobrarem, a entender que não há salvação fora da pessoa bendita de Jesus.
O tempo é hoje, porque não somos donos do amanhã. Me ajude, amados irmãos, a compartilhar esse vídeo, que atinja o máximo de pessoa possível. E que as bênçãos de Deus, que excede todo entendimento humano, seja sobre todos vocês. E que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o livramento de Deus seja notório na vida de tudo e de todos. E que tenha a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação. Em nome do Senhor Jesus. Que tenha a todos um dia abençoado, um fim de semana abençoado. E que as bênçãos de Deus cubra todos vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.